E para comentar a postura de Barra Torres no Senado, a gente conversa agora com o analista político da BMG Consultores Associados, Matheus Andrade. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom? Tudo bom, Matheus? Nós observamos aí um depoimento técnico, né? Ele foi indicado, Barra Torres, pelo presidente Jair Bolsonaro, mas fez questão de se posicionar contra a ivermectina, o tratamento precoce, também se disse contrário ao uso da cloroquina e garantiu também aí que a Anvisa não fechou nenhuma porteira em relação ao Sputnik V, mas as informações não chegaram para que a agência pudesse fazer essa liberação, e também falou dessa polêmica envolvendo a mudança da bula, confirmou, e também falou até da doutora Nise Yamaguchi, que teria dado essa ideia ao presidente Jair Bolsonaro. Foi um depoimento técnico dissociado justamente das afirmações do presidente, algo que não conseguiu fazer Marcelo Queiroga. Marcelo, desde o começo do seu depoimento, o diretor Barra Torres tem defendido o ponto de vista técnico, né? Ele já iniciou seu depoimento falando que a Anvisa é um órgão de Estado, não um órgão de governo. Então, ele tem deixado muito clara essa linha da diferença entre a Anvisa e dos órgãos do Executivo, né? Como a própria Presidência da República e o Ministério da Saúde. Então, desde o começo, ele tem mantido um tom muito técnico, tem se apegado muito aos fatos, à ciência, tem defendido uma linha muito neutra, né? Ele não fez nenhum aceno ao presidente Bolsonaro, como também não fez aos opositores, ele tem mantido essa linha neutra, então ele criticou a cloroquina, fez uma meia-culpa falando que não deveria ter ido à manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro, como ele foi, também fez críticas à utilização da Sputnik, falando que é algo inadequado. Então, todo o discurso do diretor Barra Torres tem sido muito técnico, né? Talvez um tom de críticas mais elevado do que era esperado pelo Palácio do Planalto, né, até pela relação de proximidade entre o diretor Barra Torres e o presidente Bolsonaro, mas um discurso muito técnico, né, uma defesa muito técnica da postura da Anvisa e da sua própria postura durante esse período de enfrentamento à Covid. Aquela questão de reputação, né, Matheus? Ele deixou claro, né, que ele, a princípio, quando ele falou da sua formação técnica, do seu trabalho que foi desenvolvido na Marinha, dos seus cursos, então ele procurou, de fato, aí, ao que a gente percebe, preservar a sua biografia, e ao mesmo tempo, até já se começa a ouvir pelas redes sociais comentários de que o presidente não gostou dessas declarações, mas de qualquer forma ele fez questão de deixar a sua biografia, aquilo que ele acredita, e ao mesmo tempo o governo tem essa questão de dizer que houve essa separação mesmo, ou seja, deu autonomia para a Anvisa, né? Exatamente, né? O diretor Barra Torres é um médico de formação, então a todo tempo ele está buscando preservar a sua biografia, mas também o papel da Anvisa, né? Colocando a Anvisa como um árbitro, como um técnico que tem o papel apenas de avaliar e criar as condições para que as vacinas, para que os medicamentos que possam vir a ser utilizados contra a Covid tenham uma eficácia garantida e a segurança garantida para a população. Então, ele teve esse papel desde o começo, ele foi muito equilibrado nisso. Obviamente, né, isso deve causar um desconforto ao Planalto, Marcelo, no sentido que o Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro, está enfrentando um desgaste desde o começo da pandemia, né? Então, é um movimento parlamentar que desgasta o governo, por mais que tenham defensores do governo ali, alguns senadores que façam esse papel de defesa, o papel de ataque ao governo é muito maior. Então, quando vai um representante do governo federal, por mais que seja de uma agência regulatória, né, e não de um órgão do executivo, e não faz uma defesa apaixonada, faz uma defesa mais técnica e busca defender o seu órgão, é mais um desgaste para o governo, né? Então, isso pode levar a novas convocações, isso pode levar a novas falas dos opositores, isso pode levar a novos ataques ao governo. Então, isso causa, sim, um desconforto no governo. Matheus, na semana passada, né, o ex-ministro Eduardo Pazuello alegou que teve contato aí com assessores, 2 assessores que estavam com Covid, gerou uma grande polêmica, então ele pediu o adiamento do seu depoimento, depois tentou fazê-lo via conferência, não foi aceito esse pedido pela comissão da CPI. E ao que parece, ele demorou, né, para fazer esse depoimento, e mais munição vai ser utilizada contra o próprio Pazuello, e a gente imagina como vai ser o clima da CPI. Houve muita desconfiança em relação a essas suas supostas aí alegações para não comparecer à comissão.
Como é que você imagina como será esse depoimento? A gente observa na semana passada um depoimento bastante pesado em relação ao atual ministro Marcelo Queiroga, e Pazuello está no centro de toda essa discussão aí envolvendo uma possível omissão e um erro do governo Bolsonaro. Marcelo, o clima vai ser muito pesado contra o ex-ministro Pazuello. Ele é um dos principais, se não o principal alvo dessa CPI. Todas as declarações prévias indicam um descontentamento muito grande dos senadores com ele. A gente teve até um certo fogo amigo, né, do ex-secretário Fábio Weingarten criticando o Pazuello e, e a sua gestão à frente do Ministério da Saúde pelos erros do governo durante a pandemia. Então o clima deve ser muito pesado, né? Um fator que deve contribuir para isso é que o Omar Aziz, o senador Omar Aziz, presidente da CPI, é do Amazonas, o estado que mais sofreu com essa segunda onda e com a falta de oxigênio durante a pandemia. Isso deve aumentar o clima, né? Com certeza, com esses depoimentos que a gente teve até agora, deve aumentar a munição contra o ex-ministro Pazuello, mas, por outro lado, ele também está fazendo movimentos protelatórios para estar mais preparado para esse depoimento, né? O ex-ministro Pazuello, o general Pazuello, tem uma fama de ser uma pessoa muito estourada, né? Então há muita preocupação de como ele vai reagir aos questionamentos da CPI, como que ele vai conseguir manter um diálogo calmo, né? Como o ministro Marcelo Queiroga conseguiu manter, apesar da intensa pressão sobre ele no seu depoimento. Então ele também está buscando ter mais tempo de preparo e fugir um pouco desse fogo da CPI logo no começo, né? Quem sabe, imagino que o pensamento dele seja que, quem sabe, com o maior decorrer da CPI, né, com mais tempo passando, ele consiga abrandar um pouco o fogo que ele vai enfrentar durante esse depoimento. Chamou muita atenção essa declaração, né, essa entrevista do Fábio Weingarten, que comandou a comunicação do Palácio do Planalto, do presidente Bolsonaro. Você acredita que de fato aí haverá também uma grande polêmica em relação às suas declarações, se ele confirmar então possíveis omissões, atacar o ex-ministro Pazuello? Ao mesmo tempo, né, a gente sabe que política, as coisas são muito dinâmicas, então ao que parece o bode expiatório pode ser Eduardo Pazuello. Isso também faz parte de uma estratégia do ex-secretário? Sim, Marcela, a CPI, né, ela tem o parlamentar antes do inquérito porque é um movimento político, né? Então, com esse movimento político, é muito relevante para quem está no papel de acusador achar esse bode expiatório, achar quem vai ser esse culpado pelos erros que ocorreram, né? Então, é muito provável que sim seja ligado ao Pazuello, né? O presidente Bolsonaro tem evitado fazer críticas diretas, tem mantido um distanciamento da CPI, né, das discussões, até porque ele não tem nada a ganhar com isso. Quanto mais distância ele conseguir manter nesse momento, melhor será para ele, né? Conseguir levar a discussão para outros temas é relevante para o Planalto. Então, se você tem alguém ali acusando, né, separando que na verdade a culpa foi de uma equipe técnica que foi trocada e não do Planalto, colocando que não havia conhecimento de todos os fatores, deixando essa culpa restrita a uma equipe que já não está mais, você também diminui a pressão sobre o Bolsonaro, né? Então, você aumenta a pressão no bode expiatório hoje, que é o Pazuello, e ao mesmo tempo você consegue criar um pouco mais de conforto, né? Se a gente pode falar de conforto, numa situação tão complexa para o presidente Bolsonaro. Sem dúvida, aí fica como vai ser a reação de Eduardo Pazuello, né? Se ele vai aceitar, né, aquela coisa, matar no peito e sair jogando, né, admitir aí as possíveis falhas para preservar o governo, se ele vai de fato aí aceitar fazer esse papel também. E ao mesmo tempo, como é que você avalia? A gente observa que o governo tem uma minoria em relação lá aos integrantes da CPI, o governo cochilou evidentemente nessa articulação, depois ficou reclamando de Renan Calheiros, mas o fato é que ele é senador, o fato é que o MDB o indicou, e o governo tinha que ter trabalhado justamente aí para colocar um time lá que fosse até, que equilibrasse pelo menos aí as ações da CPI. Em minoria, como você disse, né, fica difícil você vetar um requerimento que seja ruim ao governo, e ao mesmo tempo o governo quer colocar no centro também prefeitos e governadores. Eu acho, Marcelo, que o governo não esperava mesmo, o governo não conseguiu reagir de forma adequada ao começo da CPI, né? Então não teve a maioria dos membros, os próprios membros do governo, há uma discussão se são exatamente os melhores nomes, né? Não por não serem bons senadores, bons parlamentares, é porque alguns senadores são melhores na articulação, outros são melhores
no debate, né? Então fica essa discussão, quem que o governo deveria ter colocado ali, e tem o fator ainda da gente ter um relator, que é o Renan Calheiros, que é um político muito experiente, ele já teve em todos os cenários possíveis, já foi acusador, já foi acusado, já foi presidente do Senado várias vezes, já foi ministro, já teve que renunciar ao cargo de senador, então é uma pessoa que conhece muito bem as nuances da política, os meandros que cercam uma CPI, então isso tudo coloca o governo numa posição muito desconfortável. E eu acho, Marcelo, que mais do que qualquer coisa, isso reflete, na verdade, um pouco da falta de articulação política do governo, né? Apesar do governo ter conseguido alguns resultados mais expressivos nos últimos tempos, como a eleição dos dois presidentes, né, do Arthur Lira na Câmara e do Rodrigo Pacheco no Senado, que foram apoiados pelo Planalto, falta um pouco de tato nessa articulação política. Eu acho que se deve muito ao fato de a gente ter uma equipe muito nova, o Planalto, sem fazer julgamento da competência, mas são pessoas que começaram a conviver nesse ambiente de Planalto recentemente, então, em alguns momentos pode faltar o feeling do que está acontecendo e refinar um pouquinho mais as ações. Tá legal, nós conversamos com o analista político da BMJ Consultores Associados, Matheus Andrade. Muito obrigado pela sua participação, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.